Relatórios periciais para solicitantes de asilo da Armênia, problemas de violação dos direitos humanos e perseguições políticas na Armênia. Olá, caros colegas! Este vídeo é direcionado a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo da Armênia. Meu nome é Maxim Karitonov e eu me especializo na preparação de relatórios periciais para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como analiso a situação na Armênia, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório pericial desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório pericial? Como você provavelmente sabe, o relatório pericial é um documento analítico independente destinado a ser apresentado ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o solicitante realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar com segurança para lá. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório pericial confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. Ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais. Fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes confiáveis, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, preparei mais de 100 relatórios periciais que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 escritórios de advocacia renomados do EUA, Reino Unido e da União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de melhor especialista em imigração e asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia em até 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. E agora, sobre a violação dos direitos humanos na Armênia? A Armênia enfrenta uma série de problemas na área dos direitos humanos, instabilidade política e repressões. Após o conflito armado em 2020 na região de Nagorno-Karabakh, a perseguição à oposição política e a ativistas sociais aumentou, corrupção no sistema judiciário. A independência dos tribunais é limitada, o que coloca em dúvida o acesso à justiça justa, violação dos direitos LGBT. Os representantes da comunidade LGBT enfrentam discriminação e ataques tanto da sociedade quanto de algumas estruturas governamentais, violência doméstica. Apesar das reformas legislativas, o problema continua sério e as vítimas não recebem proteção adequada. Liberdade de expressão. Pressão sobre a mídia independente e jornalistas, incluindo ameaças de perseguição e processos judiciais, perseguição por crenças religiosas. Representantes de minorias religiosas frequentemente se tornam vítimas de discriminação e restrições à liberdade de crença. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e resultados. Como eu trabalho nos relatórios sobre a Armênia, normalmente eu preparo relatórios periciais com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia do Reino Unido, do EUA e de países da União Europeia. Um conjunto típico de questões que eles me colocam inclui a descrição do clima político atual na Armênia, incluindo a situação dos direitos humanos, como as autoridades tratam os ativistas da oposição e os protestos civis, qual é a situação em relação à violação dos direitos LGBT e à violência doméstica, quais riscos os requerentes enfrentam se expressarem publicamente descontentamento com a política do governo, e quais ameaças perseguem aqueles que pertencem a minorias religiosas, as possibilidades de realocação interna, quão realista e seguro é isso nas condições da Armênia, quais medidas estão sendo tomadas contra jornalistas independentes? Como eu crio um relatório pericial? A criação do relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente. O próximo passo é investigar a situação no país de origem.
Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo as justificativas. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas, para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem os princípios orientadores estabelecidos nas diretrizes práticas do Tribunal Supremo sobre evidências periciais. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios atendem aos padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de como o caso se desenrola, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para testemunhar em tribunal e dar depoimentos sobre a situação no país de origem do requerente. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório pericial, entre em contato comigo pelo e-mail info@humanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes da Armênia, mas também com países da ex-União Soviética, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Rússia. O relatório pericial é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Fico feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve!